Meus amores, quero agradecer o prazer que eu tive a semana passada, falando do ato 1, dessas reminiscências todas. Agradecer a vocês estarem aqui hoje. E vamos fazer, então, ato 2. Antes, eu quero responder uma pergunta de uma coisa que eu não tenho o menor prazer em responder, que eu não gosto, não sei lidar direito. Eu acho que é a única coisa que eu tenho preconceito, de fato. De fato, acho que é a única coisa que eu tenho preconceito. Perguntaram se eu fiz espetáculos políticos e coisa assim. Eu fiz, mas diferente do político. Falar de política é muito difícil. Eu respeito todas as opiniões, todas as coisas, e quero dizer que não tenho o menor prazer em falar. Mas eu vou falar o seguinte: o homem é um bicho político. Eu vejo isso de uma forma diferente da maioria. O que é ser político? É ter ética, trabalhar pelo bem comum, proteger as liberdades individuais, dar acesso a todos com igualdade, respeitar as opções, sejam quais sejam, dentro da visão de liberdade e respeito individual. Eu não fiz teatro político como uma arma contra um momento, uma ditadura. Um teatro que, pós-ditadura, ficou meio sem saber o que fazer, porque já não tinha mais aquele inimigo que esse teatro enxergava. Eu não... As diretas já e todas as coisas, eu participei de passeatas, reuniões de classe, mas eu não atuei na linha de frente da política. Porque eu me pergunto, é política ou é politicagem? E quando eu faço essa pergunta, por todos os governos que eu tenho visto, por diversas formas, é politicagem. Eu não consigo entender como político o que eles fazem. Mas eu fiz e trabalhei num teatro que atingisse a consciência de como eu acreditava que é a política. Então, eu fiz Secos e Molhados, Zicroquetes, que propunham a liberdade total do indivíduo, dentro de suas opções, e com respeito por todos e por ele mesmo. Era político. Depois eu fiz Pano de Boca, uma classe esmagada pelo poder financeiro, que pede seu teatro, artistas que sonham em voltar. O que significa isso? Dificuldades que são impostas por uma política que não vê a cultura como importante. Fiz Encontro Noturno, um escritor, um intelectual representando a cultura. Ele encontra um carrasco que pertence ao povo e que mata esse intelectual. Mas a pergunta é a seguinte: mata quem? O escritor? Não. Mata a liberdade. Mata a inteligência. Mata a opção de você se manifestar ou até de se manifestarem por você. Quem era que fez isso? O poder, seja ele qual for. Isso é a essência da política: gritar contra a morte da cultura, da educação, da liberdade de ideias, da liberdade individual, sem cores, azul, vermelho, verde, amarelo, sem cores. Porque a política é um bem comum para o povo, mas não é, nunca foi. Eles estão a desserviço da cultura. Tanto que a cultura, a educação mudou muito pouco aliás, piorou muito nesses 40 anos, aí, 50. Então, essa não opção para não estar dentro disso com grupos que brigam com o outro, cada um tem a sua visão ou seus interesses, eu não sei lidar. Para mim, é uma corja que se aninha no poder desde sempre, que transforma o poder num feudo, passando de pai para filho, para mãe, para irmão, para grupo parceiro.
Empresas, bancos, forças armadas, sindicatos pelegos, tudo junto. E o povo, sem cultura, sem educação, que são, de fato, o privilégio dos poderosos. Eu não discuto política. Eu tento, na vida, ser político nas minhas ações. Erro, claro que eu erro, mas é isso que eu vejo. Por falar nisso, o ato político, por exemplo, foi o da classe teatral, da classe artística. Eu só fiz o que fiz no teatro, dada a generosidade dos artistas, que me receberam de braços abertos. Desde estrelas consagradas a contrarregras, iluminadores, todos. E, graças a essa generosidade da classe, eu me senti em casa, eu me senti aceito e pude ousar, pude fazer muita coisa. A gente fez a apresentação das fotos no ato 1, mas são fotos que eu peguei algumas para leis de incentivo, que eu acabei de entrar numa agora. Não é tudo que eu fiz. Aqui eu queria colocar tudo que eu fiz. Então, o que mais eu fiz no período entre 1972 e 1982, 10 anos de teatro, e que eu não contei, e que eu vou contar rapidamente. Nesses 10 anos, no 13 de maio, muitos espetáculos infantis, cerca de 80 shows musicais, Macalé, Nelson Cavaquinho, Zé Rodrigues, Guilherme Arantes e outros. Espetáculos como Marragone, com Renato Borg, Absurda Pessoa, também com o Borg, a Miriam Meller, o Tony Ramos indo para a Globo, a primeira direção do Márcio Aurélio, que nós vamos falar dele hoje, a primeira peça do Zeno Wild, que ficou no Teatro Paulista. Em 76, no Rio, eu fiz Doce Pássaro da Juventude com a Tônia Carreiro, Nuno Léo Maia. E a Tônia, cada vez que eu encontrava com a Tônia, ela dizia: "Ô, Benê, você produziu o espetáculo para mim, não foi?" Eu dizia: "Não, Tônia, você que me contratou." Em 78, eu fiz um happening que lançou muitos artistas que estão aí. Chamava-se Arte Aberta. Foi no Teatro Luz Escobar, com dança, teatro, música, comédia, muitas manifestações. Eu fiz no Rio também. Na dança, por exemplo, o Ismael Ivo, que infelizmente morreu há pouco tempo, que era o diretor de dança do Municipal, viveu muito tempo na Europa. A minha primeira mulher era bailarina, a Mara Boba. Então, ganhamos prêmios e tal. Em 79, eu fiz o Sagra Berô, outro espetáculo de dança no TBC, que a direção toda era da Mara Borba, a mãe do meu primeiro filho. Ela, grávida, dirigiu e dançou também com a Célia Mota, Suzana Yamauchi, e também premiado. Em 81, produzi no Teatro Brigadeiro, junto com meu amigo João Tadeu, o espetáculo Arca de Noé. Teve inúmeras remontagens. Foi dirigido pelo meu amigo do ginasial, o Carlos Messene. Toquinho tentou impedir que a produção saísse, mas não conseguiu, porque a gente pegou o direito da filha do Vinícius de Moraes, só das letras, não das músicas. O João Tadeu é uma história e tanto da questão dessa coisa do teatro. Um dia, uma noite, o Moraci Duval, que depois levei para ele os Secos e Molhados, lembra? Me ligou dizendo que chegou lá no Teatro Gazeta um rapaz vindo de Brasília, que não tinha onde dormir, que não sabia o que fazer, mas que ele não podia ficar lá porque ela era uma fundação, ele não podia deixar o menino dormir lá, se ele poderia dormir no 13 de maio. Eu falei: olha, eu estava há 1 ano e pouco no teatro, olha as intimidades que foram geradas do nada. Eu falei: claro, Moraci, manda ele para cá. Aí mandou o moleque lá. O cara chegou lá e tal, falou: não, que eu vim de Brasília, eu quero tentar umas coisas artísticas, eu não sei o que, não tenho onde ficar. Eu falei: legal, você vai poder dormir aqui e tal. Deixa eu ver uma coisa. Fui lá falar com o Lene, que eles precisavam no Croquetes de um canhão. Canhão é aquela luz que segue o ator, que segue uma cena e tal.
E isso era feito do lado da minha sala administrativa, em cima, atrás do palco. Aí cheguei para o Lênin e falei, Lênin, tem um moleque aí que está chegando, parece esperto, e vocês estão precisando de uma pessoa para o canhão. Será que ele não pode fazer? Pô, Lênin, é legal, vamos testar ele. Ele fez a temporada toda do Zicroquete, ficou uns 3 anos ou 4 morando no meu teatro, me ajudou, me fez coisa e virou um produtor de musical incrível. Fez uns 50 shows com Roberto Carlos, fez todo mundo, fez festivais. A gente se encontra, se fala de vez em quando, e ele está também no meu... Ele conta essa história num documentário que eu tenho do 13 de maio, e ele fala que ele viu lá, precisa para serviços gerais. Mas não, serviços gerais era o Carlão. Lembra que eu falei que trabalhou com o Raul Cortez? E ele ficou lá e fez uma vida. Ganhou dinheiro, casou, tem um sítio, tem casa. Então, assim, isso é uma generosidade que o Moraci fez, que eu fiz, e que ele conseguiu fazer na vida um outro caminho. Bom, em 81, no Teatro Augusto, abandonado, eu peguei o teatro, estava tudo depois da morte do Persson, que era um amigo que ficava bebendo à noite com a gente, que morreu na estrada. Eu dei um tapa, cuidei e reestreei com a Eva Vilma e o Carlos Zara. Em 82, eu fiz o Ricardo Bandeira, o Busa Ferraz, uma peça linda, o Besame Mútil, do Mário Prata, com o Grupo Mambembe, fora pequenos espetáculos infantis, que nesse tempo eu abri portas e tal. Então, é isso. Isso é para completar o ato 1. Do que eu escrevi no chat, do que vocês escreveram no chat, eu quero complementar algumas informações sobre o ato 1. Falar sobre uma tristeza imensa, sobre um luto que eu passei. O Teatro 13 de Maio, a metade dele, depois que ele, já vou contar, virou a casa de shows Café Piu Piu, que talvez muitos de vocês conheçam. O Café Piu Piu é metade do meu teatro. Ele era 2 vezes o Café Piu Piu. Uns 2 anos, 1 ano e pouco depois que eu vendi, de 78, coisa assim, eu estava na Avenida Ipiranga, passei numa banca de revista e estava escrito assim, o teatro "13 de maio pegou fogo". Eu fiquei perdido, fiquei estupefato. Entendi, peraí. Por favor, alguém com o microfone aberto, feche, por gentileza. Olhei naquilo e lembrei do Caetano. O sol nas bancas de revista me encheu de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou sem lenço, sem documento. Foi como me senti naquele momento. Perdido, perdido. Levei muitos anos sem passar no 13 de maio. Eu só fui na rua 13 de maio, bem depois, num show do Piu Piu, e depois para gravar esse documentário. Muitas mensagens aí me definiram de diversas formas: inovador, competência, pioneiro do teatro, sensibilidade, vida ousada, imaginação, criatividade. Não sei, não sei. Mas não, porque eu não estou aqui para me exibir. Eu estou aqui para me expor para vocês, para contar para vocês de tudo que eu fiz, da minha emoção. Ana Orsi, eu trabalhei com todas as campanhas da Kombi. Dei o nome da campanha, Vá ao Teatro. E fiz campanhas de venda pós-Kombi por 2 anos ou mais em empresas. Jocelyn, que perguntou se era Chico Buarque, acho que da ópera, era o Chico, sim, era isso. Não conhecia Angela Maria, nem Pedro Ribeiro, nem Calbi Pessotto. Teatro Sérgio Cardoso é o antigo Teatro Bela Vista, na Rui Barbosa. Rival era um teatro no Rio. Teatro do SESI, não, nunca trabalhei no Teatro do SESI. O Teatro do Maio, o 13 de maio, era na rua 13 de maio, em São Paulo, no Bichega, no começo da 13 de maio.
Roda Viva, que falaram de Roda Viva, foi antes de mim, no Teatro Ruth Escobar, no Teatro Galpão, em 1968, produção da minha amiga Ruth Escobar, e quando deu aquele problema todo. A Selma colocou no chat, História do Teatro Paulista. Selma, tem uma parte aí, eu tenho um desejo ainda de fazer um livro contando a história do Teatro 13 de Maio, 68, 78, que são 10 anos do teatro, mas englobando o Teatro Paulista. O que aconteceu nesse período? Que coisas importantes aconteceram? Não fui só eu. Tinha muita gente bacana fazendo muita coisa. Não conheci Mário Schemberg. Aí eu tive uma pergunta se eu dormia bem. Eu respondi de um jeito que eu acho que a pergunta era por excesso de coisa, pode ser. Aí eu expliquei que, quando você faz um espetáculo, você seja na coxia, você seja ator, ou até a bilheteira, fica todo mundo tomado de uma energia absurda. Eu saía toda noite, depois dos espetáculos, ia para as madrugadas. Ia beber, comer, namorar, conversar, ia na casa de alguém, ia dormir 3 da manhã, 4. Meus filhos, eu tive 4 filhos, o da primeira mulher e da segunda mulher, elas nunca levantaram da cama, nunca é exagero, mas quase nunca, uma vez ou outra assim, levantaram da cama para dar mamar. Eu chegava, pegava o monstrinho, tirava a fralda, limpava, botava a fralda nova, botava na mãe desmaiada, ela mamava, pegava de novo, fazia arrotar aquele arroto podre, que eu nunca vou esquecer, com todos os meus filhos eu fiz isso, aí colocava o monstrinho para dormir de novo. Então, isso foram coisas que eu não falei da primeira vez que eu queria contar. Davi, agora o cartaz da ópera, a gente vai em frente com 1983 até 2021. Pode pôr a ópera. É o 2, viu, Davi? É o slide 2 aqui. 2, 3, isso. Está cortado, viu, Davi? Está meia imagem só. Pode até ter mais tela cheia, mas tudo bem, já dá para ver. Se der para aumentar a tela, legal. Eu acho que aí dá para ver. Essa é uma das cenas, a Marlene cantora, Walter Breda, um ator fantástico. Aqui também tem o Xaxá, Rubens Chacerro, conhecido. Vamos botar a próxima. Está inteiro agora? Oi? A tela está inteira agora. Está inteiro. Está mais inteiro. Vamos botar a próxima. A próxima da ópera. Esse é o próximo da ópera. Tem a próxima, que é a capa da... Isso. Não é a Grand Hotel. É um ator que poderia fazer o Grand Hotel. Até estava dirigindo ele há pouco tempo, me sumiu o nome dele agora. Para mim, a ópera começa aqui. Não, mas pode descer, pode ir para o cartaz. Pode ir para a próxima. Isso. Não, volta. Isso. Aqui é a Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Não está aparecendo o meu nome aqui embaixo, está cortado o meu nome. Não, está aparecendo. Teatro para mim São Pedro.
Produção Benemem. Aqui para mim não aparece, mas não faz mal. Se aparece para vocês, está tudo bem. Eu não vejo aqui. Então, esse era o cartaz da ópera, o Chico meio como cara de umbanda, com essa roupa e tal. Vamos continuar? Próxima foto. 1983, Édipo Rei, que era com Renato Borg, Ítala Nandi, que está aí na foto, Elias Andreato. Eu comecei a fazer como ator essa peça e não consegui. Tinha um papel mínimo do mensageiro, ficava um tempão na coxinha esperando para entrar e falar duas falinhas. Eu não tinha prazer nenhum de fazer, fui cada vez mais ficando difícil e não fiz, saí do espetáculo. Quando eu saí do espetáculo, eu conversei, porque era um grupo meio cooperativado, com participações e tal, que eu queria fazer a produção executiva, administração, projeto de venda e tal. O Renato reagiu um pouco, mas o Elias deu força e tal. Esse espetáculo foi dirigido pelo Márcio Aurélio, cuja primeira peça foi no 13 da vida dele foi no 13 de maio. Aí acabaram aceitando. Eu fiz essa produção, montei um esquema de associados com um sistema de cotas, os atores participavam do resultado. A gente ficou 1 ano em cartaz com esse espetáculo. Eu vendi esse espetáculo para a inauguração do Centro Cultural de Olinda, fiz de São Paulo toda a produção, porque lá ainda não estava acabado o Centro Cultural, não tinha luz, para teatro e tal. Mandei equipamentos para lá, organizei a viagem e tal. E vendi mais 2 capitais, uma delas Maceió. Quando eu cheguei em Maceió, no teatro, o administrador do teatro veio dizer que tinham ligado que meu pai havia morrido em Sorocaba. Fiquei mal, claro. Naquele dia não tinha mais voo, a gente chegou à tarde lá, quase noite, vim no dia seguinte e fui para casa. Nessa peça, 3 pais morreram. Édipo Rei fala do pai, do filho que mata o pai e fica com a mãe, que é uma figura freudiana, utilizado das tragédias gregas. Morreu o pai da Ítala Nandi, morreu o pai do Elias Andreato e do Elifas Andreato, que é irmão do Elias, que quem fez todas as artes e tal. E no final de temporada morreu meu pai. O espetáculo tinha uma energia antiga, meio ancestral, com essas figuras do teatro grego. Era meio barra pesada, foi uma sucessão e a gente ficou muito tempo. A Selma Lucchesi está assistindo. Ela entrou no Édipo Rei, substituindo a Ítala Nandi. Eu não lembro, viu, Selma? Depois a gente fala no final, mas acho que ela não viajou para o Recife, que acho que foi a Ítala Nandi por causa do contrato que o cara que veio ver aqui viu com a Ítala e queria com ela. Então, Selma, é isso. Foi um espetáculo que eu fiz as funções por trás do pano, né, de diretor, de produtor executivo, de esquema de venda, administração geral, a estrutura de participação do elenco, de todo mundo, e que me deu o maior prazer. Adorei ter feito. Em 1985, entre outras coisas, eu vendi Piaf com a Bibi Ferreira para inaugurar o mesmo centro cultural, agora, de fato, com um teatro pronto e tal. Também produzi as coisas daqui, levei todo o elenco da Bibi Ferreira, o Flávio Rangel, que é diretor. Fizemos 3 dias lotados lá, com 1.100 pessoas e tal. Próxima foto. Aqui, Sua Excelência, o candidato. Aqui era um cartão que a gente fez comemorando o ano novo que a gente fez. Começou em 76, em janeiro de 76, esse espetáculo, e foi até abril de 77. E aí era um postal
convidando as pessoas para continuar, para assistir o espetáculo e tal. Esse espetáculo também eu criei toda uma estrutura interna de... A segunda é a Eliana Rocha, minha amiga Eliana Rocha. Criei aqui também um sistema de cota, administrei, fiz produção executiva, e foi bom, todo mundo gostou e tal. Depois teve viagens e tal, já estava em outros projetos, eu não participei das viagens. Vamos agora, próxima foto. 1986. Ainda em 86, mesmo estando com o espetáculo do Sua Excelência o Candidato, que era um puta sucesso, lotava todo dia, eu fiz a produção desse espetáculo e tal. O Eurico Martins, ator fantástico que eu adorava, morreu já há muito tempo, um grande amigo. A Celina Ambert, que é uma soprano famosa que cantava no mundo inteiro. Era um espetáculo lindo, lindo, lindo. Fizemos um disco maravilhoso. Também aqui tinha uma coisa assim, eles estavam ensaiando já há algum tempo e não conseguiam montar o espetáculo, não conseguiam sair, botar para fora e tal. Era o Vila Lobos das crianças. Então, eu fui, destravei essa produção, organizei a administração, porque era sábado e domingo no Cultura Artística, e eu administrava o espetáculo, e tinha também o espetáculo do Sua Excelência o Candidato. Próxima foto. Bente tinha sido montado, o diretor, um cara muito bom, mas uma direção ultra forte e tal. Ele resolveu fazer uma remontagem que eu fiz no TBC. Também aqui criei o sistema de cotas, fiz produção executiva, associado na produção, diversas coisas. Não foi um grande sucesso. Também, quando foi viajar, eu saí, que eu já estava indo para outras coisas. E essa foto está fora de ordem. De fato, eu fiz ela em 81. Deixei aí para seguir a foto, mas ela é anterior, ela é daquela fase do primeiro ato. 87. Mas pode deixar aí por enquanto, por gentileza, Davi. Okay. Em 84, 87, não tem aqui foto, eu montei o Frei Caneca. Era um espetáculo que me interessava a poesia do João Cabral de Melo Neto, a luminosidade do Recife, também foi dirigido por aquele amigo do colegial, Messene, não foi bem em São Paulo, e era um espetáculo que falava da Constituinte, porque o Frei Caneca foi morto por reivindicar uma Constituinte e coisa assim. Aí vendi para a Secretaria de Cultura 16 espetáculos no interior. O Elias Andreato fazia o Frei Caneca, depois, num certo momento, eu entrei para fazer. Ele teve outras coisas e tal. E no interior, a gente fazia debates sobre a Constituinte. Então, vinha políticos, vinha personalidades da cidade e tal. Eu não tinha muito prazer de ouvir esses caras, mas eu tinha prazer de mostrar esse espetáculo, a poesia dura, a poesia do João Cabral de Melo Neto e tal. Numa cidade, a gente chegou no hotel, ficamos no hotel, de repente chega um funcionário de uma peça do Paulo Altran, que estava viajando também, e falou: Benê, pelo amor de Deus, o Paulo pediu para eu falar com você, porque o hotel nosso, eles cometeram um erro, nós temos 5 pessoas do elenco que não tem onde dormir, a gente não sabe o que fazer, esse hotel aqui também está lotado, a gente não está conseguindo saber o que fazer. Como é que a gente pode fazer? Você pode ajudar a gente? Eu falei: vamos, claro, vamos lá. Falei com o hotel, botamos cama no chão, coisas assim, e diversos... Tinha ator, tinha técnicos, o Paulo Altran foi e ficou junto com a minha equipe nessa cidade. Eu tive com o Paulo Altran sempre uma relação muito carinhosa, muito respeitosa. Ele tinha uma admiração por mim, pelas coisas que eu fazia, viu quase tudo. Ele me deu uma peça que eu não consegui montar,
que era uma peça chiquíssima, que era o Pato com Laranja. Só uma comédia e tal. Só que eu não achei um ator para fazer o papel que ele fazia. E aí devolvi a produção para ele e falei, Paulo, agradeço, mas eu não tenho um ator para fazer isso. Então, vai ficar difícil fazer. 1988, próxima foto. Em 1988, eu resolvi fazer um projeto escola. Essas fotos aqui são do Drummond, que é um espetáculo que eu me emocionava profundamente. Tive uma experiência fantástica com alunos do colégio, do ginásio, que ficavam calados por 50, 60 minutos do espetáculo, um espetáculo que eu fazia sozinho, da poesia do Drummond, chamava Poesia de uma Vida, que era uma montagem das poesias dele, encaminhando, contando a vida dele. Desde ele criança, no sítio, a benção papai, a benção mamãe, lá em Minas Gerais. Vai dormir. Não, como é que eu posso se não posso? Meio criancinha e tal, vai indo, passa pelo político até a morte. Na morte, é como se ele se unisse numa roda com os mortos dele, e ele fala assim, todos os meus ancestrais estavam em pé, e daí ele conta numa poesia, tudo com poesia, era só a poesia dele, não tinha outro texto. Contava essa história até a morte dele, ele velhinho já, ele velho, andando já meio arcado e tal. Essa peça aqui, quem dirigiu foi a Blandina Bibas, uma pessoa da maior sensibilidade, capacidade e qualidade. Fez EAD, mas não aconteceu no teatro em nenhuma função. Ela me dirigiu aqui, uma direção sensível, absurdamente maravilhosa. E eu comecei aqui as minhas montagens de teatro para a escola, que eu produzi 14 espetáculos em 15 anos que existiu esse projeto. E sempre eu tive 5, 6, 7 peças em cartaz disponíveis, que faziam São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, interior de São Paulo, Brasília. E, durante essas apresentações, a gente viajava, aquele elenco todo, com os técnicos e tal, e também fazia em São Paulo, nas férias, fazia espetáculos nos teatros em São Paulo. Foram 15 anos. Eu fiz esse Bandeira, um Camões, Cecília Meirelles, Ziraldo, Guimarães Rosa, e muita coisa voltada para o teatro, para a poesia, para a literatura e tal. Esse espetáculo, quem fez a produção executiva, começando na carreira, foi a Beth Antunes, que era sobrinha do meu amigo Antunes Filho. Ela viu o primeiro ato e me escreveu o seguinte: Benê, vi sua retrospectiva hoje e fiquei muito emocionado. Minha primeira peça foi com você. E sua indicação daquela moleca inexperiente para o Paulo Autran mudou minha vida. Tive tropeços. Eu também, Beth. Eu também tive. Mas não trocaria por outra vida. Eu também, Beth. Não trocaria. Sempre agradecida. Beijos. Isso foi há 33 anos. E ela vai produzir um espetáculo meu. Amanhã a gente vai fechar isso. E fico muito feliz com essa amizade longeva e tal. 4 peças, 4 momentos do teatro me são inesquecíveis. Estão na minha pele, estão tatuadas na minha pele, na minha alma, no meu coração, na minha emoção, que são os seguintes: o Pano de Boca, por tudo que ele representou, pelo que era o espetáculo, porque ele me trouxe de projeção, como já tinha tido, né, com Secos e Molhados e Croquetes, mas agora uma projeção artística diferente, em que eu era ator, produtor, dono do teatro
e era um espetáculo que quem viu não esquece jamais. O Encontro Noturno é o segundo. Aquele escritor, aquele intelectual, também me deixava profundamente fragilizado em cena e, ao mesmo tempo, forte por aceitar que a morte havia chegado, que eu não poderia mais continuar trabalhando contra o poder central, contra a política, contra a ditadura, contra a violência, que eu não poderia mais defender, falar pelos fracos, falar pelos pobres, falar pelos que têm dificuldade. Ao mesmo tempo, conheci ali o povo, que era o Carrasco, e no meu diálogo com ele, chamava Diálogo Noturno com o Homem Vil, eu chamava só Diálogo Noturno, era emocionante esse sentimento que eu tinha e aquela ameaça, aquele cara que vocês viram nas fotos do primeiro ato, forte, careca, e que veio para cumprir uma função do poder. Na Poesia de uma Vida, no Projeto Escola, eu fiz um espetáculo com a Brandina Bibas, que foi muito difícil, muito emotivo, por diversos aspectos. E ela era do Camões, chamava O Prazer do Sofrer de Amor. Nesse espetáculo, estava muito difícil a gente conseguir fazer a montagem das poesias do Camões para levar uma continuidade, um crescimento, e a gente não achava o caminho de unir essas poesias, não tinha ainda a noção clara do que era esse espetáculo, e a Brandina Bibas estava com câncer, e veio a falecer um tempo depois e tal. Uma noite, ela, exausta, olhando aqueles textos do Camões na mesa, juntou tudo e jogou para o ar e foi dormir. Falou assim, não quero fazer isso daqui mais. Largou lá. Aí, quando os textos ficaram lá no chão, no dia seguinte, ela foi recolher os textos. Ela recolheu os textos, como caíram no chão, ou de uma certa forma que ela fez, que eu não sei. E a surpresa é que era o texto. As poesias estavam na ordem que virou o texto, faltando uma coisinha só no final e coisas que a gente tirou e tal. E isso criou a proposta de encenação. O meu personagem, a Amada, tinha morrido, eu andava com um pano, arrastando esse pano, louco, enlouquecido. E o que deu o caminho para o personagem, para essa ideia, foi a poesia Alma Minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repouse lá no céu eternamente e viva eu cá na terra, sempre triste. Se lá, num assento etéreo onde subiste, memórias dessa vida se consente, roga a Deus, blá, 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 blá. Dessa ideia dele maluco pela morte da amada, porque o Camões, a Dinameme, que era a amada dele, morreu. Essa poesia o Camões fez para ela. Então, era isso, esse é o espetáculo, era o profundamente emocional e tal. Um dia, eu fui fazer um espetáculo no final da Zona Sul de São Paulo. Se eu desse um pulo, eu caía na Serra do Mar, lá embaixo. E chegamos à noite para fazer esse espetáculo. O técnico e a pessoa de venda, sei lá, foi falar com a diretora para ver onde que seria montado. Ela falou assim, pode pôr a próxima imagem, viu, Davi? Ela falou assim, pode montar lá fora. Lá fora era uma quadra, estava ventando. Eu tinha um telão imenso, sei lá, de 2,50 por 5 metros de comprimento. Falei, não posso fazer lá fora. O vento vai derrubar esse telão. Não, tem que fazer lá. Falei, não, professora, diretora, não, desculpe, eu não vou fazer lá. A pessoa que veio aqui fechar isso viu o pátio, nós vamos fazer no pátio. Não é um teatro, mas eu tinha todo equipamento e tal. Vou fazer no pátio. Não, ela falou assim, não, então eu não vou fazer, eu vou embora. Ela falou assim,
Como você faz isso? Você pensa que você está onde? Aqui, se você bobear, aqui as pessoas furam o pneu de carro de professor com faca. Se você bobear, você não sai daqui. Olha que loucura dessa diretora. Claro que foi uma abnegada da cultura, da coisa, que comprou o espetáculo para fazer lá. Falei, não, professor, não tem jeito. É aqui no pátio eu não faço. Aí atrasou e tal, comecei a fazer. Aí arrumaram tudo, montaram o cenário. Eu deitei na pedra, tinha uma pedra falsa, eu deitei na pedra para começar o espetáculo. E aquela 200... Alô, 200 pessoas sentadas na frente do palco, e comecei a fazer. Aí eu ia começar a fazer e eu não lembrava o texto. O texto não vinha, o texto que abria o espetáculo não vinha na minha cabeça. Eu ali agoniado, a música inicial já rolando e tal, eu falei, puta, o que é? Aí eu senti a presença da Brandina Bibas. Senti, ela está ali comigo. Fiquei sem saber o que fazer, ali deitado, percebendo, até querendo abrir os olhos e olhar para ver onde é que ela estava, porque foi muito louco. Aí eu levantei, veio a primeira fala, a poesia, pum, fiz. Aqueles 200 moleques não se mexeram durante 50 minutos. Quando acabou, enquanto desmontavam, eu ficava na beira do palco para conversar com os moleques e tal, com professores. Aí, quando acabou, eu sentei na beira do palco, veio um cara, falou assim, pô, eu não sou bicha não, hein? Mas você me dá um autógrafo? Eu falei, claro, deu autógrafo. Ele falou, nunca vi teatro, nunca vi uma coisa dessa. Que coisa bonita, que coisa não sei o quê, ultra sensível, assim, blá, 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 e tal, conversando. A professora que comprou do lado, aí eles foram dispersando, já era tarde. Aí ela veio para mim e falou assim, Benê, esse cara já foi preso, já matou umas 2 ou 3 pessoas. Ele é uma ameaça aqui na escola. Ele fica assim, eu não entendi como é que ele fica assim. Eu falei, pois é, num lugar como esse, a pessoa tem que esconder a sensibilidade para poder lidar. É isso, professora. Se não fosse isso, ele estava aí com a gente. Ufa, esse daqui é o Bichinho da Maçã, que também fez parte do projeto. Esse ator fez esse espetáculo por 11 anos. Eu estreiei no Tuca, na reabertura do Tuca, que tinha sido queimado pela polícia, né? Ficou um tempão parado, naquela invasão da PUC. Quando foi voltar, eu conheci um cara que estava refazendo o teatro, ajudei ele, dei toque, chamei com a gente da classe, fiz um monte de coisa, e fiquei 1 ano em cartaz com esse espetáculo no Tuca. Depois fiz no TBC, no Rudy Escobar e tal, e viajou para o Brasil todo, quase, para meio Brasil, né? De Brasília para baixo. E esse ator fez durante 11 anos dentro desse projeto Escola. O próximo esse daqui é o cartaz do Camões, é O Prazer do Sofrer do Amor. Então, aqui que eu contava toda a história do Camões com essa amada e com a poesia dele. Próximo. Aqui, Uma Aventura no Lixo, é um espetáculo que eu escrevi, só para... Fiz as letras de música também, e que era para falar da reciclagem, da retomada e tal. Era um monturo de lixo mesmo e tal. E um monturo de lixo e tal, e que as pessoas, que os atores iam discutindo e cantando e tal. Próximo. Aqui, já antes disso, que eu não falei, acabou ficando aqui, em 1989, logo depois da Beth, que fez em 88 o Drummond, eu fiz um espetáculo chamado A Revolução Está Chegando e Não Sei Que Roupa Usar.
era uma comédia séria da Franca Rame, que era mulher do Dario Fo, que é Prêmio Nobel de Literatura de autor teatral. Uma nova produção da querida Beth. Aqui, Terapia Sexual. Essa peça eu escrevi, dirigi, produzi, fiz como ator em São Paulo, fiz quando o Tadeu de Pietro saiu, que é esse que está de vermelho, que era o terapeuta. Viajei pelo Brasil até Florianópolis e outros lugares, interior, e teve 4 remontagens, a última em 2016, e agora a Beth, minha querida Beth, vai remontar essa peça. É essa que ela vai remontar. Não tem uma sacanagem, é uma peça que fala da relação, das dificuldades das mulheres e dos homens dentro de uma relação sexual. Eu tive o apoio da doutora Carmita Ábido, que é uma poderosa aí do HC, da psiquiatria e da sexualidade, que a Fernandinha da Globo era uma das responsáveis para fazer a coisa correta dos textos, das coisas sobre a sexualidade e tal. O próximo. Aqui já é bem um pouco depois. Mas nos anos 2000, eu deixei um pouco o teatro sem deixar. Continuei fazendo uma coisa ou outra, indo em espetáculos, dando apoio para parceiros, para amigos, fazendo leituras de peças, tentando escrever peças para novos espetáculos. E eu não achei, nesse tempo, nenhuma peça que eu gostasse, que eu falasse, quero fazer essa peça. Isso ou um show, ou um espetáculo, ou um evento. O que mais chegou perto de uma coisa que eu quis fazer foi o stand-up. Escrevi Bicho Humano, Mulheres São Assim Mesmo, e fazia esses espetáculos de stand-up, brincava, fazia nesse espaço que vocês vão falar depois, e em outros lugares. Mas eu comecei a fazer exposições. No ano 2000, eu fiz a exposição de encerramento das festividades dos 500 anos da descoberta do Brasil. Era uma produção enorme, que foi na Pinacoteca. Eu fiz a produção e depois eu fiz cerca de mais 10 exposições. Também fiz entregas de prêmios de design, prêmios internacionais no Teatro Frei Caneca, no Teatro Renaissance, e fui fazendo coisas assim nesse tempo todo. A gente está chegando perto do final. Entre 2012 e 2016, eu tive a vontade de fazer um espaço, que era esse que vocês estão vendo aqui, para ensaios de espetáculos. Passaram por esse espaço que chamava Espaço Horizon Multicultural, mais de 80 espetáculos de teatro. Ensaiou aqui todo mundo ensaiou aqui. Tinha também treinamento de atores da Globo, tinha treinamento de atores para cinema, tinha eventos, pequenos espetáculos de poesia e stand-up, isso durante 5 anos. Então, chamava Espaço Horizon Multicultural. Era 400 metros, tinha 5 salas de entre 70 e 110 metros, essa era uma delas, e esse espaço era na Cardeal Arco Verde, na esquina com a Praça Benedito Calixto. Era na esquina, bem na esquina. Aqui, por exemplo, está o Celso Frateschi, está o Luiz Serra, que são atores conhecidos, o Walter Breda, que fez a ópera comigo, que eu falei aquela hora, que é um ator incrível, e tal. Próxima foto. Aqui, algumas pessoas ensaiando. Era uma direção do Odilon Wagner, a Mira Meller, a Laura Cardoso, a Sônia Guedes, a Eti Fraser, ensaiaram nesse espaço. Algumas das pessoas que ensaiaram. Próximo, aqui, o Gianecchini e a Maria Manuela, que é uma atriz também fantástica e tal, não lembro o nome da outra pessoa que estava aí. Então, passou por lá todo mundo. O Elias Andreato foi a próxima foto. Aqui a foto do saguão do teatro. Tinha um bar, tinha todo esquema,
as pessoas sentavam. Lá no fundo tinha aquele cartaz que contava a minha história um pouco, no teatro, e esse lugar estava abandonado, assim como o 13 de Maio estava abandonado, o Teatro Augusta estava abandonado, e esse espaço estava abandonado. Eu peguei, com a cara e coragem, e transformei num espaço que virou sucesso. Muita gente passou por aí, muitos espetáculos de sucesso passou por aí. Foi um prazer imenso, porque eu estava junto com a classe e fazendo uma coisa que facilitava a vida de todo mundo, conseguia fazer um preço razoável, e foi muito bom. Próximo. Aqui o Elias Andreato, de Blusa Vermelha, que é um dos atores, produtor, diretor mais atuante do Teatro Paulista atualmente. O Elias começou no meu teatro fazendo o Canhão para o espetáculo Marragone, do Renato Borg. Depois nós fizemos juntos o Édipo Rei, o Frei Caneca e o Édipo Rei. Aqui tem gente conhecida do teatro, Patrícia, a ex-mulher do Fagundes, a Mara, a mulher do Plínio, a viúva do Plínio Marcos, aqui na ponta, junto com a Patrícia, esqueci o nome dela agora, mas que está aí, puta atriz, maravilhosa, está aí no espetáculo que está em cartaz no SESI, que é maravilhoso o espetáculo, não fui ver ainda. Próxima. Está no título da foto, Patrícia Gaspar. Patrícia Gaspar. É ela. Adoro essa menina. Ela fez também. Ela fez também o Édipo, o Frei Caneca. Ela fez o Frei Caneca comigo, o Alto do Frade. Ela, o Elias. Ela estava saindo da EAD quando ela fez o Alto do Frade. Próxima. Aqui, eu comecei vendendo espetáculo. Lembra que eu falei? Iniciei vendendo espetáculo em 71. Em 72, eu me profissionalizei e fazia isso de repente. Vendia o Édipo Rei para o Recife, vendi o Édipo Rei para o Recife, vendi a peça da Bibi Ferreira para o Recife, fora outras coisas que eu vendi, montei esquema de venda na Petesp, junto com a Kombi, depois da Kombi com as empresas. Então, assim, eu fiz um trabalho constante em volta do teatro de diversas funções. Aí aqui chamei esse meu amigo aqui, que faz o Adoniran, Ayrton Salvanini, é um ator fantástico. Ele tem hoje, acho que 13 espetáculos que ele fazia em escola. Ele que falou, pô, ele vai fazer isso e tal. E eu fui fazer escola também, uma generosidade, que teve lugar que se eu fazia o primeiro semestre, ele não podia vender os espetáculos dele, ele tinha espetáculos para vender. Produzi com ele 2 espetáculos juntos, o Planeta Lilás, do Ziraldo, e mais outro, que eu nem lembro o nome agora, e tal. Então, aqui é um dos espetáculos que ele faz, que eu vendo para casas de cultura, vendo para bibliotecas públicas, vendo para eventos. Eu vendo, ganho meu 20%, eles vão lá fazer, eu nem vou, e ganho meu 20% e estou em contato com pessoas que eu amo. Próxima. Aqui, de novo, ele, que fez esse espetáculo no Teatro Municipal, que era sobre a Semana de 22, aqui no fundo do telão, tinha o telão da Anita Malfatti ali. Não, como é que é o Gapuru? Como é que é o nome? Sumiu o nome agora. Então, Arcila do Amaral. É esse. Aqui, então, ele fazendo no Teatro Municipal, numa festividade, é um ator maravilhoso. Próximo. Aqui, meu amigo Gerson Conrado, lembra daquele começão lá dos Secos e Molhados? Então, até hoje a gente é amigo, ele tem esse grupo, ele faz esse triap aqui, que é o espetáculo que ele mostra a música dos Secos e Molhados e composições dele.
acabaram as fotos. Você pode me pôr de novo inteiro, Davi, por gentileza? Antes, não. Vamos aproveitar já. Aqui é o Renato Borg, dando um testemunho da minha carreira em teatro, que eu pedi para 11 pessoas, Helene Ravache, um monte de gente, que eu pedi para um edital da Secretaria de Cultura do Estado, que eu entrei. E aqui o Renato Borg está com 86 anos que já, dando um testemunho sobre o meu trabalho. Pode soltar, Davi. Eu sou Renato Borg. Estou aqui para atestar a qualidade dos trabalhos feitos por Benê Mendes, que eu presenciei ao longo desses anos. Benê tem um longo tempo como profissional de teatro. A primeira coisa importante que eu vi com o Benê Mendes, foi o Teatro 13 de Maio. Um teatro que foi feito ali na 13 de Maio, que era excelente, onde eu pude, inclusive, realizar 2 espetáculos, Marragone, do Brecht, e Absurda Pessoa, do Alan Ekman. Benê esteve ali durante muito tempo, muitos espetáculos passaram pelo 13 de Maio. Antes disso, Benê tinha sido produtor do Édipo Rei, que eu fiz lá no Galpão da Ruth Escobar, agora de Inisfate, e que o Benê foi o produtor executivo desse espetáculo e que nos permitiu sempre o maior bem-estar, a possibilidade total de realizar plenamente o nosso trabalho. Outra coisa muito importante que o Benê fez pelo teatro foi o espaço que ele criou ali na Cardeal Arco Verde, um espaço com muitas salas de ensaio, onde nós podemos trabalhar com muita tranquilidade, com muita qualidade. Benê é um homem de teatro. Tudo que o Benê faz é a favor do teatro e pelo teatro. Além disso, ele é ator, diretor, produtor, enfim, todas as atividades teatrais são cobertas pelo Benê Mendes. Benê merece todo o nosso apoio em todos os seus projetos. Próximo acabou, né? Aqui, então, pode me colocar na tela, Davi, por favor? Já foi. Então, aqui eu encerro, devo ter esquecido alguma coisa, não é para me exibir, mas é que eu fiz muita coisa mesmo, nem eu sabia. Fazer esse levantamento aqui para apresentar no ato 1, ato 2, convite da Tânia, com meu querido Davi, foi para mim um prazer imenso, porque eu revi a minha trajetória. Eu gerei em mim mais autoestima, porque eu vi o que eu fiz com as pessoas que passaram por mim. Errei, claro. Um sonhador erra, mas acertei muito. Ajudei muitas pessoas, dei apoio para muitas pessoas, abri espaço para muitas pessoas que estão aí e que até hoje me agradecem. Fora alunos de escola, professores que eu encontro por acaso em algum lugar, falam, você não é o Benê Mendes? Nossa, puxa, eu vi seu espetáculo. E que mexeu com as pessoas. Bom, eu levei mais de 400.000 pessoas ao teatro com as minhas produções. Mais de 400.000. Mas eu tenho agora 4 espetáculos editais. Tem um, que seria o 5, que é com a Beth, que é o Terapia Sexual. Eu tenho um espetáculo chamado Horizon, Domesticando Feras. É de autoconhecimento, é a busca de um homem que vai ser o guardião de um livro. E tem uma pergunta que é assim, se um homem guarda um livro por 20 anos, quem é mais importante? O homem ou o livro? E é a busca, é o caminho do herói, é a busca do herói pela sua história, por que ele vai fazer, quem ele é, e que ele vai encontrando todo tipo de coisas e percalços na estrada, até ele chegar a esse livro que ele
pode ser o guardião ou não ser. Ele vai descobrir o que ele vai fazer. O outro é em matéria de ilusão, que são com os dois personagens, o Pagão, que o Nuno fazia, no Del Maia, e o Segundo, do Pano de Boca, do Fausto. No começo, na peça do Fausto, o Segundo, que eu fazia, era inseguro, não sabia essas coisas, enquanto o Pagão era grandiloquente, poderoso e tal. Aqui o Pagão continua assim, velho, meio ranzinza, sacana. O Segundo ainda é pouco escada dele para ele fazer os humores, só que aqui o Segundo está num caminho do autoconhecimento. O Segundo está buscando entender tudo o que aconteceu, inclusive aquela loucura do Pano de Boca, os personagens, as falas da Célia Helena, do personagem Magra, que era emocionante, era absurdo, era do inconsciente, coletivo, individual, do inconsciente. Então, eu entrei também num edital. O outro é Modernista, Semana de 22, que eu estou escrevendo, porque tem muitos personagens esquecidos. A gente fala dos 5 que fizeram, mas tem uns caras maravilhosos que facilitaram por trás, na coxinha, talvez por identificação minha, com uma coisa que você está atrás, que você não tá em cena. Eu estou escrevendo isso e quero montar o ano que vem. Inicialmente, eu vou fazer como atriz, ainda não fechei isso, ou só vou dirigir. Os outros eu vou dirigir. E tem um que também eu escrevi a pedidos, que chama Miss Brasil 60+. Esse Miss Brasil é para fazer um trabalho de uns 8 meses com não atrizes, em que elas vão ter a experiência teatral, com dança, música, com discussão de figurino, com leitura de texto, com filmes, com música, com dança, com tudo. Está também dentro de um edital, com um grupo que deve se produzir. E eu queria só contar rapidinho o final desse espetáculo, porque tem muito a ver com nós todos. No primeiro espetáculo que vai ser feito, vão vir personalidades que vão votar a Miss Temporada. Essa atriz vai ser Miss Temporada. São 10 atrizes representando os 5 estados do Brasil, né? As 5 regiões do Brasil, com músicas da região, com danças que remetam à região. Então, vai ter todos as 5 regiões representadas por 2 atrizes, 2 misses que estão disputando isso. A primeira parte do espetáculo é o processo feito nos 8 meses de trabalho com elas. É como se a gente recriasse aquela sala de ensaio, as coisas que tinham, as dificuldades e tal. Depois, elas já maquiadas, bem vestidas, a gente entra na fase de ser votado a Miss. No final, isso tanto para a Miss Temporada, ela vai fazer isso vai ser esse texto que eu vou falar vai ser gravado, quanto no espetáculo da Miss Voto Popular, vai ter essa fala. Então, no texto final do espetáculo é assim, digamos que foi eleita a Miss e vem a Miss Temporada Popular. A Miss Temporada Popular recebe a coroa de uma personalidade. A Miss Voto Popular recebe a coroa da Miss Temporada. Então, ela vem e dá a coroa para a Miss eleita naquele espetáculo. Cada espetáculo vai eleger uma Miss. Pode ser a mesma, pode ser outra. E ela pega essa coroa e, em volta dela, estão todas as outras Misses, o MC, que estava apresentando, todas as pessoas que fazem parte do espetáculo estão em volta dela, e ela pega a coroa e olha para o público e diz: nós somos prova viva que todos os homens e mulheres mais 60 não são mais invisíveis para a sociedade.
Somos cada vez mais ativos, sonhadores, criadores, inventivos e mantenedores de milhares de lares, trabalhando, ensinando, agindo em prol de uma sociedade mais justa para todos. Não somos parte do problema, somos parte da solução. O novo 60+, é protagonista das mudanças, e ele é a maior mudança já ocorrida na história da humanidade. Por isso, essa coroa é minha, é sua. Ela dá para a plateia, aí ela vira para o lado direito das pessoas que estão e fala e faz um movimento para o outro lado. Enquanto ela faz, todos vão se ajoelhando em volta dela. Por assim, é nossa. Viva a geração prateada! Viva! Todo mundo grita como se fosse final de musical. Blackout acabou. Viva! Mas aqui, mesmo aqui eu não contei tudo, ainda faltou umas coisinhas. Em 83, 84, no teatro da minha amiga Ruth Cobá, eu montei uma grande loja de venda de camisetas da Direta Já. Tinha muitos artistas saindo na Vejinha, tinha muitos artistas fazendo, mas não tinham para onde colocar. Então, eu coloquei no teatro, que tinha muitas reuniões, muitos encontros sobre as diretas, e vendi bastante. E todos ganharam, até as diretas e o colo. Lembram? Então, ganharam. Fiz também Caixa 2, com Juca de Oliveira, Fulvio Stefanini, direção do meu amigo Fauzi Arap, que ficou 6 anos de sucesso. Fiz Doce Delírio, com a Zaira Bueno, atriz dos Tempos das Planos Chanchadas, talvez alguns de vocês conheçam. O espetáculo do Geraldo, Planeta Lilás, campanhas de venda de ingressos. E há anos eu não encontro um texto que eu quero montar. Então, eu escrevi e espero que eu tenha acertado. Agora, meu segundo amor. Eu tenho que falar do meu segundo amor. São os processos de cura. Lembro minha parteira? Foi minha avó. Meu avô falava com animais, dizia para a cobra, vai embora, vai embora. Ela saía e ia embora. Minha avó ia fazer um parto, ele dizia, leva alguém com você. Esse parto vai ser difícil. E ela levava, e era difícil. Minha mãe, a minha casa foi passagem da família, lembra que eu contei no começo? E minha mãe trabalhava, fazia com erva, chá, xaropes, cuidava dos outros. E sempre teve esse cuidado de cura. Eu fui muito doente até os 8, 9 anos. Fui em muitas benzedeiras. E então, eu fiz um caminho que também eu quis fazer medicina, que eu não fiz, e aguarde em novembro o meu segundo amor. Aguarde. Arte do Não Sofrer do Guerreiro e Processos de Cura. Contar do meu mestre, que conheci em 2015 e frequentei até 2016, quando ele morreu. No dia 22 de outubro, agora, eu vou dar um workshop beneficente da arte do não sofrer para o Cantinho da Terceira Idade. Apoio do Grupo Esperança 60+, e do Trabalho 60+. Venha, divulgue, compartilhe, seja um doador. A proposta é R$50 com 65 centavos, mas você pode dar quanto quiser, mais, menos, mas venha, venha. Então, eu acho que é isso. E eu vou colocar no link do passeio um documentário que meu filho fez na faculdade de jornalismo, na formatura dele, chamado 13 de Maio, Teatro de Portas Abertas. Lá, a Renata Sorrá foi entrevistada, Nuno Leal Maia, um monte de gente que vocês vão ver. Foi um TCC que teve 10 com louvor, uma banca estupefata pela qualidade do que os moleques fizeram. E é isso. Chegamos ao final do segundo ato. Estou aqui aberto para um bate-papo com vocês, enquanto permitirem. E a Selma para todo mundo. A Selma quer falar, Bene. Ô, Selma.
Oi, Selma, pode abrir, pode abrir. Estou aqui, Benê. Oi, meu amor. Nossa, eu ouvi tanta história bonita, tanta coisa boa, né, da tua trajetória. Como eu disse, merece um livro. Acho que você tem que fazer um livro sobre história do teatro. Muito bom. Eu, com a minha pequena contribuição no Édipo Rei, está aqui uma foto minha, Oh, linda. tá, que eu fiz com muito orgulho. Você imagina com 84, né, bem jovem, meu segundo espetáculo profissional, vindo de Santos, né, para substituir aí nada mais, nada menos do que Italanandi. Então, para mim, foi um enorme desafio, foi lindo. Eu reputo aqui que a gente tinha também, né, Benê, uma trilha maravilhosa do Lívio Tattenberg, uma Sim, belíssima trilha, sim. belíssima, um músico de mão cheia, maravilhoso. Então, foi uma experiência muito, muito legal, muito rica para mim, eu agradeço. É isso. E também, assim, ver como você foi precursor de todos esses projetos que hoje estão, né, depois de muita luta, né, da classe teatral, nas secretarias municipais de cultura, na Secretaria de Estado da Cidadania, como o projeto Aldir Blanc, que você com certeza deve estar entrando ou entrou. São projetos incríveis que demandou muita luta da classe teatral para poder conseguir, né? Então, que bom que você foi precursor de tudo isso, né? Porque o teatro é isso, né? É a junção, é o compartilhamento, é a luta, é a batalha. Então, isso é muito importante, né? O PIA, que hoje existe, né, tem a ver com as suas escolas de teatro que você fazia para a juventude. Existe um projeto, né, na Secretaria de Cultura e Cidadania, na Secretaria de Estado, que chama-se PIA, que é exatamente para tratar das crianças, né? Levar o teatro para as crianças, nas bibliotecas e tudo mais. Então, você foi precursor de tudo isso. Isso é muito rico, é muito bom. Eu te parabenizo, espero que você tenha muito sucesso aí nos seus projetos aqui que estão vindo, que sejam todos contemplados, que você continue aí na luta. E é isso, muito obrigada. Aqui está a minha querida, aqui, o meu querido Meu amor, personagem. eu que agradeço a sua fala. Eu Para quem não carrego. sabe, Ítala Nandi era um ícone como atriz, que foi do Exato. Oficina. Era Exato. uma deusa assim, do Oficina, Exato. outra badalada e tal. Então. E ela, a Selma, segundo espetáculo, substituiu uma mulher dessa, ficou visível, ganhou espaço, graças a Deus, e está aí. Adorei, meu amor. Alguém mais quer falar? Isso, inclusive eu trabalho junto com Elias, né? O Elias Andreato. Elias Andreato. Né? Edith Siqueira, falecida, maravilhosa, que fazia Edith um Siqueira, Tirese. Renato Borg, era um Tirese, elenco bacana. Bacana, esse espetáculo, bacana. como você disse, como todo grego, ele é precursor de muita coisa legal. Um espetáculo tenso, enchia, eu me lembro quando fazia, enchia aquele teatro, as pessoas ficavam enlouquecidas. Foi muito bom. Eu era o responsável de manter tudo funcionando, vender, trazer alunos, trazer gente. Foi muito bom. Alguém mais quer falar? Oi. Eu só quero falar rapidinho. Ô, Benê, tem umas luzes aqui em casa que queimam de vez em quando, umas produções. Se quiser vir arrumar, eu agradeço. Se não cuidar da iluminação, do som. Eu não entendi. Sempre tem coisa para consertar. Estou brincando. Mas eu não entendi, desculpe. Não, ela disse que uma vez que você resolvia tudo, tem lâmpadas para trocar na casa dela. Tem um monte de coisa para consertar. Torneira que vaza, sabe como é? Não, isso não. Aí tem uma indicação, gente, que é o marido de aluguel. Eu estou brincando, sério. Exatamente, marido de aluguel, isso mesmo. Fala, Davi! Eu quero falar. Aquela pergunta, como você dormia, se dormia, foi minha. E ao que eu queria me referir. Hoje, conseguir qualquer apoio em projeto não é fácil. Mas, na sua época, nem existia isso. Né? Não, a gente fazia na raça. Então, como você falou, que muitas vezes meteu a cara sem ter um centavo para o projeto. É neste particular que eu pergunto como você dormia, porque às vezes você assumiu encargos, ônus, onde não tinha de onde tirar, né? Isso, Davi, vai muito dentro
do que as pessoas vão dizer. Um pode falar que é irresponsabilidade, outro pode falar que é fé, coragem de correr risco e de falar, não, eu vou fazer isso. Eu realmente eu acho que eu nunca pensei muito nesse como, eu sempre fiz. Tem histórias, outras, de produção, que eu tive que inventar essa situação e tal, porque a gente fazia, não tinha dinheiro, depois é que você entrava nas campanhas populares é que você recebia dinheiro, mas você já estava em cartaz. Mas tinha uma diferença também que era brutal, eram 7 espetáculos por semana. Hoje são 2, 3, depois fazia 7, até 8. No Rio fazia 7 com a Tônia Carreiro e um 8º, que que ela fazia as quintas, que eram para as senhorinhas que moravam no Rio, todas iam ver ela e tal, que era uma matinê à tarde. Mas hoje não tem condição de fazer mais isso, porque com 2 sessões você não segura, não tem como. Mas eu corri muito risco, deu coisa que deu errada, mas eu tinha que fazer, era a minha alma no jogo. Alguém mais? Eu quero falar aqui de Pode Porto falar, Alegre. Oi. Fala. Não, você pode falar, Então, termina. pode falar. Eu sou de Porto Alegre, eu sou Marilice Costa, fui convidada para assistir isso aqui pela Tânia. Estou encantada, inclusive muito feliz, porque alguns dos seus espetáculos aqui no Rio Grande do Sul eu assisti, levei meus filhos. Que legal. A Arca de Noé, meu Deus, nós tínhamos o disco, o vinil, e depois ainda comprei o outro e boto para meus netos. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Acho que foi um espetáculo que eles jamais esquecem, de tão rico, de tão bom, de tanta qualidade, né? E foi no Teatro São Pedro, que infelizmente deixou de existir, né? Eu fiz a Ópera do Malandro aí também. A Ópera do Malandro, talvez fiquei... tenha mais que eu tenha visto. Eu fico um mês em cartaz aí em Porto Alegre. Sim, aqui, eu não sei, você falou no Teatro Renascença, é daqui? Não, São Paulo. São Paulo. Tá, porque Renascença tem em Porto Alegre também, é um bom teatro. Né? Aqui é mais francês, é mais chique. É no hotel, né? Tá bom, mas eu fiquei hotel. encantada com a tua história, fiquei impactada com o teu conhecimento. Tu és um empreendedor é que vai assim. Ele pensa depois que se ferrou. Mas só que tu tinha sucesso, né? Tu dominava o conteúdo, as coisas, por isso. É como você abre caminho, é como você abre espaço. Se você for esperar as condições na arte, na cultura, você não faz nada, porque não tem condições normalmente, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Você assistiu o ato 1? Não, esse então, não. Quem não colocou, quem não tem, coloca o telefone aqui para ser adicionado a esse grupo maravilhoso do Passeio na Cultura, que toda segunda-feira tem uma coisa bacana acontecendo com eles. Eu acho que a Tânia já me adicionou, porque foi assim que eu entrei, né? hoje. Então, você tem lá o primeiro ato e depois nós vamos colocar o segundo ato. Alguém mais? A Reca. Obrigada. Imagina. Sem som, Reca. Abra seu microfone. A Reca. É porque eu não estou mais no ônibus, né? Então, eu estou no outro. Então, assim, ó, eu sou apaixonada por esse universo. Eu fiz teatro principiante há muitos anos atrás com a Lígia Cortez. Ô, eu fiz há 2 anos atrás. Desculpa, a Liginha corria no meu teatro lá. Ela é filha da Célia Helena. O Raul fez um espetáculo no teatro, depois a Célia Helena fez esse espetáculo comigo, e a Liginha sempre esteve meio próxima. Uma querida, nossa, adorei. Só não fiz intermediário porque tive filho, não deu para continuar. E há 2 anos atrás, eu sou tão apaixonada que eu entrei na oficina dos atores, você deve conhecer, o Diego, como é? Diego Neves, né? Como é o nome dele? Não é Diego. Nível Diegues.
Eu fiz lá um curso, daí veio a pandemia, eu parei. E então eu tenho assim, adoro isso, então vou finalizar rápido, porque eu sou meio atrapalhada para falar. E eu trabalhei com figurino de televisão, com a mídia em geral, e trabalhei com produção durante 12 anos, coordenação, produção, supervisão e organização de eventos. Então, eu estou me oferecendo, não sei se pode, para como voluntária, Deve. que eu adoraria entrar de novo nessas coisas que eu amo de paixão. Se eu Reca, precisar- desculpa, só uma coisa. Você está no grupo do passeio? Sim, sim. Eu no Tá. ônibus eu não estou mais, Davi. Acho que no ônibus, porque eu estou dando aula eu pratico yoga há 15 anos e eu Tá dou bom, aula. mas Coloca no seu telefone, grupo... então, aí, Não, Reca. a Tânia tem. Então, eu não tenho como entrar em contato com o senhor. Senhor, que sacanagem é essa? Vamos encerrar esse trabalho todo com essa ofensa, Não, essa eu tenho baixaria? 69 anos. Ô, Eu tenho Reca, pelo amor de 69. Deus. Eu vou tirar ela do ar, não se preocupe. Eu tenho, né, Ai, sim, tô atrapalhada. cara. Então, como que eu consigo falar com você, assim? Ai, É isso que eu caralho. queria saber. Eu Aí, estou no grupo do passeio mas e eu você não está tô. também. Ele Não. ele Eu não ponho os dois em permite. contato, pode deixar. Isso, Sabe por que isso. que eu Amiga tô dela Vê e lá. o dele. Ai, Vila, Mas por favor. entra no grupo, Reca. Entra no É grupo. porque eu tenho uma provisória, é uma aluna que Que mais? tirou um pedaço do pulmão e estou fazendo respiração. Vamos falar assim, Isso é tá o, bom? O nível de eggs, é o non-blind date, sabe? o nível de eggs. E a Mara Faustino, a Mara que é dona daquela escola lá. Isso, ela dá dublado. Eu que levei a Mara lá, ela com o Enio Gonçalves, que é o marido dela que morreu, e abri aquele espaço para ela. Eu que abri aquele espaço Nossa, para eu ela. adorava. Eles são- Aí eu parei por causa da pandemia, mas eu era mais Essa velha do mãozinha grupo, claro. E eu fiz vários papéis, fui genérica em vários papéis. Meu primeiro papel foi uma galinha, com a Que língua. bom. De novo, isso é reencarnação. Eu tenho foto, é verdade. Olha. Eu fiz com dinheiro. Estou brincando. Ai, gente, eu estou chorando de rir. Vamos ver se tem mais alguém. Mais alguém quer falar, meus amores? É Daqui a pouco rapidinho, meu a bebê. Leila bota a gente para fora, já, já. Eu vou falar rapidinho, bebê. Imagina se eu vou botar para fora, jamais. Ô, Benê, Eu adoro essa moça, viu? Eu adoro. É um muito amor de engraçado. pessoa. A Shirley, ela adora a Shirley. Exatamente. Depois você vai saber dessa história. Eu só quero falar uma coisa rapidinho, posso? Eu vou Porque eu também já sair. tenho. Pode. Ô, Benê, Tchau, Reca. foi sensacional. Eu lembrei de um monte de cenas, de coisas que aconteceram aqui em São Paulo. E tudo que a gente vai guardando, né, dessas experiências, eu vou resumir numa frase só. O negócio é fazer fazendo, não tem outra maneira, principalmente em produção. Não tem nem Principalmente em nada. cultura. A coisa é a cultura, Nada. porque se a Tem produção que de uma fazer empresa, fazendo. Não tem é jeito. cultura. É. Cultura tem que Então fazer. é isso. Mas, olha, eu adorei, foi Obrigada. muito bom. E tem umas coisas tão maravilhosas com relação ao teatro. Por exemplo, se você chegar numa praça pública, pegar um giz, fazer um risco em volta, que foi como começou o teatro, né? Que o cara subiu lá. Na Grécia, né? Eu sou Deus. Eu tenho que E sair. você falar ali, começar a falar, chamar as pessoas, a pessoa só entra nesse círculo sagrado, que são as tábuas, que representam as tábuas de um teatro, onde acontece a vida, o passado, o futuro, o presente. Ela só entra se for chamada. Nem o morador de rua que está ali entra, ele para e fica ali fora. Não entra. É vergonha, sabia? É um sentimento de, socialmente, eu não tenho como participar. É muito triste, né? Essa realidade. Essa Não, o que eu estou falando, a do que você está Não. falando. Não, eu estou falando que esse lugar que você faz um risco no chão vira o palco. Tá. Vira as tábuas sagradas do palco, onde acontece tudo. E ninguém que para ali em volta
entra e pisa em cima e passa por cima, não passa. Ah, A sim, pessoa dá a entendi volta, agora. É um porque respeito ele enxerga incrível. ali a manifestação da arte, ele enxerga ali o teatro, ele enxerga ali uma coisa que é igual no palco. Você está no palco, tem gente falando, fazendo barulho na plateia. Isso eu experimentei muitas vezes com os moleques. Eu olhava para o grupinho que estava fazendo alguma brincadeira, parava na hora. Parava. É a força do palco. Benê, o que você acha? Vamos esperar. Eu não vou falar de política também, porque eu acho um saco, Não, mas. pelo amor de Deus, eu não quero Não, falar não, nada. não, não, Mas... não é isso. Eu quero te perguntar. Não, eu também não quero, porque senão a gente não dorme. Ufa! Eu quero te perguntar o que, em relação à cultura, o que você acha? Qual é o teu palpite para o próximo governo? Você acha que... Eu não sei, eu tenho uma boa intuição. Você está pondo o carro na frente das eleições, não não do boi. Não tenho palpite. Eu sou otimista, Não tenho palpite, não sei o que vai acontecer. Nada. A única coisa que, de fato, eu sei é que eu vou continuar fazendo coisa. Tá certo. Eu estou na meia-idade, 77 anos é meia-idade. Até os 144, 150 e pouco, 150. ainda vai dar para fazer muita coisa. Ah, legal, Benê. Olha, gente, tchau para vocês, estou indo, adorei. Benê, foi muito bom, aprendi bastante. Que bom. Então, tchau para todos, boa semana. Igualmente. Até a próxima. Tchau para todos, gente. Tchau. Selma quer falar novamente. Eu quero... Obrigada, eu vou ter que sair. Obrigada, eu aguardo, então. Tchau, gente, beijo. Tchau, Obrigada. Tchau. Legal te rever. Não, é só falando em leis aqui, de coisas legais, é só para ler uma notícia assim, que está sendo votada agora a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma lei importantíssima para o teatro e para as artes cênicas no geral. Está sendo votada dia 5 de outubro, tá? Que a gente está divulgando aqui. Está sendo votada no Senado. Então, a Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao Paulo Gustavo, que também foi um grande, um trabalho legal, uma lei que, se aprovada, tem mais recursos para toda a classe teatral e no geral, né? Por espaços cênicos também, ela contempla isso também, né? Então, é isso. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Benê, valeu. Realmente, meu amigo não conhecia a sua trajetória do jeito que você contou hoje. Gostei demais. Maravilha. Abração. Abração, meu. Obrigadão por você estar aí. Eu também agradeço muito. Obrigado. Acho que Benê. estamos saindo, né? Olha, o quem é? Ari! Achei que você não ia falar, e eu já estava aqui meio ansioso. Você, o Ari não vai falar, não é possível. Ele costuma ser o último. Não, é só uma observação. Você fez um depoimento tão completo no 1 e 2, isso aí tinha que ir para o Museu da Pessoa, viu? Sabe, né? Museu da Pessoa, isso aí é um documento. Na rua Natingui. Conheço. É um documento pessoal, mas é um documento histórico, né? E eu já não vou nem falar do Lembranças que Falam, que é o nosso grupo aqui do Trabalho 60, né? Que a gente faz vídeos de 5 minutos, 7 minutos, só que no teu caso, ou faz 40 vídeos de 5 minutos, ou alonga um pouco o tempo, né? Valeu, Benê, parabéns. Tá, e eu vou colocar o documentário. Faz uma assinatura, recebe 5 minutos por semana. O Ari, que é do cinema, vou colocar o documentário que meu filho fez com os parceiros dele, do 13 de maio, Teatro de Portas Abertas. Eu vou colocar aqui no Passeio na Cultura, para todo mundo ver. Assim que o WhatsApp volta. Daqui a pouco ele volta de novo. Volta. Então é isso, meus amores. Tá bom. Muito obrigada, adorei. Imagina. Muito bem. Adorei, viu? Muito bom, Benê. Tenha certeza. Nossa, maravilha. Gostei muito. Muito obrigada. Obrigado Benê, por vocês todos. Oi. Mais uma coisinha, um puta orgulho
Puta orgulho, viu? Você com você mesmo e a gente de você. Orgulho 60 a mais. Fala para Maria Eugênia falar com você também. Você e a Selma. Eu acho que Selma ela também. Selma. Eu acho que essa retomada que eu fiz da minha carreira, que eu nem tinha tanta noção de tudo que eu fiz e de coisa que eu nem falei, que nem lembro. O que mais... Não é orgulho que eu tenho alavancou minha autoestima e eu vi quantas pessoas passaram por mim. Eu lembro, aí para a Selma, o Elias Andreato, um dia, Selma, no 13 de maio, quando ele ia fazer o canhão para o Renato, ele chegou para mim e falou assim: porra, Bené, será que eu vou conseguir ser ator? Encostado no boteco em frente do Zezinho, tomando café. Elias, você não assistiu o Pano de Boca? Falou, assisti, lindo e tal. Você lembra a fala do Fausto, que o Fausto pôs no texto? Todo mundo é um ator e um espectador ao mesmo tempo. Só depende de você, meu amor. Ele estava com o Renato, você está ultra bem encaminhado, com o Renato, com o Esther Góes, com um monte de gente. Aí virou o que virou. Eu sou feliz porque eu nunca... Eu tenho pessoas que não gostam de mim no teatro, que eu sei, mas eu nunca fiquei torcendo para que eles fizessem um fracasso. Eu sempre torci para ser sucesso, e quando eu posso ajudar, até às vezes que acontece, eu ajudo. Isso me deixa em paz comigo, entendeu? Me deixa em paz comigo. Quando eu vejo um mau espetáculo, eu acho que isso é uma perda para o teatro. Que daí o cara sai e fala assim, teatro é chato mesmo, não sei o que lá, e tal. O teatro é muito sensível. Você vai no cinema ver o filme na sala 5, que é péssimo, depois você vai na sala 4 e vê outro filme, que é outro. No teatro, pega a parte pelo todo, vê uma peça, principalmente se é uma das primeiras que a pessoa viu, fala, que chato o teatro. É foda a gente alavancar essa consciência da importância do teatro. Mas estamos aí fazendo, né? É isso. Por isso que é importante esse trabalho que você faz de formação de público, porque o público tem que ser formado, né? Existe essa preocupação, não é? Começa aí com as crianças, com os adolescentes, porque é esse pessoal que vai construir o Brasil. A gente já fez muita coisa, né? Eles estão lá para dar sequência às coisas. Então, acho que isso é bem legal. É a formação de público, né, que você faz, que existe hoje também, né? Isso é muito bom. Né? Eu adoro fazer, é um público que eu adoro. Meus amores, agradeço mais uma vez. Selminha, adorei te ver aqui. Fiquei feliz de te ver. Ari, Davi, Elizabeth, e a de sempre, né? Arroz de festa, que é a Leila. Obrigada. A nossa Tânia também. A Tânia, cadê a Tânia? Acho que a Tânia saiu. Já foi. Saiu. A Estela, Guinter, o iPhone lá de Porto Alegre, Sueli. Não, o iPhone é do Vale do Silício, a proprietária é de Porto Alegre. Eu sou escritora e sou Marilice Coste, de Porto Alegre. Mas eu vou depois pegar seu telefone também, Marilice. Vamos... Pode pegar. Vai ser uma honra falar com você. Então é isso, meus amores. Agradeço. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Quando for o terceiro ato, a gente combina. Quem tem que agradecer aqui somos nós. Só nós. Obrigado, meu amor. Obrigado. Espero que você, quem não viu, veja o primeiro ato. Sim. Está muito bom. Muito obrigada. Nada, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Eu vou sair ou a gente não sai daqui. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Muito bom, Benê. Muito bom. Tchau, Leila. Nos obrigado, meu amor. Não expulso. Imagina se eu vou expulsar vocês e o Benê. Não. Jamais. Até, tchau. Tchau, gente.
Obrigada. Tchau.